Tá sobrando energia elétrica no Brasil e mesmo assim a conta de luz não fica mais barata. Por quê? A resposta para essa pergunta é simples e complicada ao mesmo tempo. Isso porque essa pergunta tem embutida nela a lógica clássica da oferta e da demanda. Se tá sobrando oferta, o preço cai, tá certo? Mas no caso da energia elétrica aqui no Brasil, o custo da eletricidade é só 30% da conta final. Os outros 70% são manutenção e ampliação da rede, um mundo de encargos que escondem benefícios, ineficiências, capturas e até boas intenções. E ainda tem os impostos, né? Sempre eles. Entender por que a conta de luz não fica mais barata, mesmo que o Brasil tenha energia sobrando, é entender um pouco mais sobre o Brasil. E nesse vídeo eu vou explicar a história que a sua conta conta. Então a gente precisa entender os 4 componentes da conta de luz: a produção da energia, a transmissão e a distribuição, os encargos setoriais e os tributos. Bom, energia. O preço da energia elétrica no Brasil é lento para cair e isso foi planejado, tá? O Brasil escolheu fazer a expansão do sistema por meio de leilões de energia. O governo vai lá, convoca um leilão, os players privados aparecem e se comprometem a investir para gerar energia. Em contrapartida, recebem a garantia de que as distribuidoras vão comprar deles para alimentar o mercado regulado e que os preços dessa energia vão ser reajustados ao longo do tempo de vigência do contrato. E esses contratos vão de 15 a 30 anos. Então não importa muito se houver uma revolução tecnológica que milagrosamente derrube o custo da geração de energia, porque o preço vai continuar subindo com a inflação, acompanhando o IPCA ou o IGPM. Um belo exemplo disso é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, o PROINFA, de 2002. A ideia ali era incentivar fontes renováveis, como biomassa e eólica, que eram caríssimas 20 anos atrás. Só que o custo de produção de energia dessas fontes desabou desde então, mas os reajustes foram se acumulando ao longo do tempo. E hoje, essas usinas recebem muito mais do que custa para produzir energia. Ainda nesse componente de energia, tem uma questão que são as fontes obrigatórias. A gente está falando de Itaipu, por exemplo, cujos contratos são feitos em dólar, ou seja, eles variam conforme o câmbio, e também de outras coisinhas. A lei que levou à privatização da Eletrobras, por exemplo, obrigou a contratação de térmicas a gás ao custo de 5 bilhões por ano durante 15 anos. Por quê? Porque sim, porque as empresas do setor conseguiram botar esse jabuti lá. Esse mundaréu de contratos, feito para garantir a estabilidade no fornecimento ou para beneficiar algum empresário bem relacionado em Brasília, ajudam a explicar porque o preço da energia no atacado pode até cair, mas a tarifa do consumidor final continua travada em preços altos. Vamos para outro componente, então. Distribuição e transmissão, popularmente conhecido como fio. É uma parte essencial da infraestrutura de energia que custa uma fortuna. A cada novo parque eólico ou solar construído longe de um grande centro consumidor, novas linhas precisam ser erguidas. E claro, é preciso fazer a manutenção das redes que já existem, e isso num país imenso como o nosso significa muito, muito dinheiro. E como a gente está erguendo muitos centros geradores longe de grandes centros consumidores, o custo desse transporte não para de aumentar. Aliás, as empresas que investiram em parques solares e eólicos sempre reclamam que falta fio para escoar a produção e que isso é parte importante do problema dos cortes que obrigam essas usinas a pararem de distribuir. Elas querem mais fios, o que significaria a tarifa mais alta para o consumidor, que é quem paga a maior parte dessa conta. No caso da distribuição, o problema é ainda mais complexo. Além do custo de operação e expansão das redes urbanas, as distribuidoras repassam o custo das perdas não técnicas, que é o furto de energia e a inadimplência. Na prática, então, quem paga a conta é o consumidor que paga a conta em dia. Parte do que ele desembolsa cobre o prejuízo causado por ligações clandestinas e pelos calotes. Historicamente, essa lógica vem daquele modelo de remuneração que foi definido nos anos 90 e, como eu disse, buscava atrair investimento privado para o setor elétrico. O problema é que o custo fixo da rede e das perdas virou uma das maiores travas para a queda da tarifa. Outro componente, então, os encargos setoriais. E é aqui que está o principal motor do encarecimento contínuo da sua conta de luz. O maior deles é a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. Ela foi criada em 2002 com objetivos nobres: universalizar o acesso à eletricidade e financiar descontos para famílias de baixa renda. Quem quer ser contra? Mas ao longo do tempo, ela se transformou num verdadeiro orçamento paralelo do setor. No geral, quem tem poder econômico e trânsito político consegue ter benefícios que são pagos, adivinha?
pelo consumidor. Em 2018, a CDE custava 18,7 bilhões de reais. Em 2025, deve atingir 49,2 bilhões, é um aumento de 160%. Esse crescimento explosivo é resultado da acumulação de subsídios que se perpetuaram, muitos criados como medidas temporárias em momentos de crise. Mais exemplos. Lembra do choque do petróleo de 73? A dependência do produto naquele momento que os preços subiram fez o governo estimular a produção interna de fontes alternativas ao petróleo importado, o que levou a incentivos para a exploração do carvão mineral, principalmente na região sul do Brasil. Até hoje, o carvão mineral é usado na geração termoelétrica, por exemplo. E mesmo hoje, em 2025, 100% do carvão que uma usina compra para gerar energia é reembolsado, e esse custo é repartido entre todos os consumidores por meio da CDE. Dá mais ou menos R$ 1 bilhão por ano para beneficiar uma fonte super poluente e que já é subsidiada há mais de 50 anos. Faz sentido? Mas olha, esse bilhão ao ano fica pequenininho quando a gente vai ver os maiores beneficiários da CDE, a geração distribuída dos painéis solares e as fontes incentivadas. Só este ano, cada um desses tipos já custou mais de 11 bilhões de reais cada. De novo, custos que são empurrados para a tarifa dos outros consumidores. São subsídios cruzados, incentivos tarifários e fiscais que acabam embutidos na conta de luz dos demais consumidores, principalmente aqueles do mercado cativo, que hoje não tem como escolher de quem comprar essa energia. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre a questão dos painéis solares, vale conferir. Esse vídeo, aliás, recebeu uma resposta raivosa de muita gente que não se sente beneficiada de verdade. Naquela linha, os ricos são os outros. E esse, na verdade, é um ponto bem interessante para explicar a questão da CDE mesmo. Não é porque você é beneficiado de alguma maneira que você é o grande problema do setor elétrico, mas é uma questão simples. Quem tem poder econômico e político para contornar algumas tarifas e perpetuar algumas vantagens, mesmo que pequenas ali no nível individual, faz isso. E só isso já é sim suficiente para te colocar numa espécie de elite da energia, porque a grande maioria dos consumidores simplesmente não pode fazer a mesma coisa. E é essa grande maioria que banca os benefícios dos mais pobres, que são os beneficiados pela tarifa social, por exemplo, e também da parte da classe média que instala painel solar e dos grandes empresários e investidores de usinas eólicas e solares. Aliás, os benefícios desses últimos dois grupos custam bem mais caro do que os benefícios dados aos mais pobres. As fontes renováveis não são um problema em si mesmas, tá? Mas a divisão da conta é bem justa. Bom, e por fim, os tributos. E aqui também tem muito de política, porque o imposto que mais pesa é o ICMS, que é estadual. Então as alíquotas variam bastante de estado para estado. Ainda há as contribuições federais, que são o PIS/PASEP, COFINS e a CIP, que é municipal e financia a iluminação de ruas e praças. Aliás, a sua cidade está usando bem essa grana? O que não falta no Brasil é a cidade mais iluminada, né? Ah, importante. Conforme os encargos setoriais, como a CDE que eu expliquei, vão custando cada vez mais caro, a tendência é que os impostos também pesem mais, porque eles incidem proporcionalmente sobre os subsídios. Olha essa ineficiência. Os encargos aumentam o custo da energia e os impostos aumentam o custo dos encargos. Então, no fim, o consumidor paga a conta. Esse mecanismo todo é só uma parte do problema. Um país que não consegue baixar o preço de energia, mesmo com o custo caindo e energia sobrando, é um país que perde competitividade. Porque não é só a conta de luz, a energia elétrica é também um insumo industrial, né? Tem energia elétrica em tudo que a gente consome, do pão francês à camiseta, passando pelo material de construção da sua reforma até o sabonete que você usa. Essa dinâmica que eu expliquei aqui vira a conta de luz mais cara e também faz subir o preço de praticamente tudo o que o Brasil produz. A história que a sua conta conta é a de um país que consegue gerar energia de sobra, energia barata, mas que não consegue cobrar uma tarifa justa. É o retrato de um sistema que mistura boas intenções, incentivos mal desenhados e interesses que se perpetuam. Um sistema em que cada grupo protege o seu benefício, enquanto o custo final fica sempre com o consumidor. É uma história bem brasileira.